Iniciamos um novo ano litúrgico, com o tempo do Advento. As 2 primeiras semanas traz como reflexão a segunda vinda de Jesus, o final dos tempos. A terceira e quarta semanas, iremos nos deter justamente na preparação mais imediata para o Natal, o nascimento de Jesus. Vamos destacar algumas ideias que os textos hoje nos apresentaram. Primeira leitura, profeta Isaías. Deus há de julgar as nações. No Evangelho, 2 homens estarão trabalhando. Um será levado, o outro será deixado. E ainda, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Na hora que menos pensais, o Filho do Homem virá. Na segunda leitura, diz Paulo, é hora de despertar. Despojemos das ações das trevas, vistamos as armas da luz, procedamos honestamente, e vai dizer com moderação, sem nada comer em exagero, sem beber, sem orgias, sem imoralidade, sem brigas, sem rivalidade. Bem, desses textos, destacamos um conjunto de ideias. A primeira, todos serão julgados por Deus. Não apenas nós cristãos, nós que estamos aqui, todas as pessoas serão julgadas por Deus, crendo ou não crendo, professando a fé ou não professando. Segunda ideia, a sentença no julgamento, o pós-julgamento, ela é definitiva. O tempo que vivemos hoje é o tempo da misericórdia, vai dizer o texto. É esse tempo que Deus nos concede para que possamos pensar, refletir, mudar o comportamento. Mas após morte, então, julgamento e a sentença definitiva. Terceiro tema, tanto nossa morte como o juízo final acontecerão sem aviso prévio. Pode ser a pessoa ficando enferma e morra, mas hoje nós não temos a clareza de quando isso vai acontecer. 4, nem todos irão para o céu. Verdade repetida nas leituras de hoje. 5, a necessidade da conversão. Não sei o dia, não sei a hora, e de repente minha vida chega ao fim e eu preciso me apresentar diante de Deus. E como irei me apresentar diante de Deus? A necessidade da conversão. 6, a necessidade não só da conversão, como se fosse um momento, mas a conversão como um processo contínuo e permanente, de modo que me coloca permanentemente preparado para o encontro com o Senhor. 7, a moderação em todos os nossos comportamentos. Diz o Catecismo da Igreja, número 1021, 1022, sobre o juízo particular. A morte põe fim à vida do homem, põe fim à vida da mulher. Põe fim a essa vida enquanto tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça de Deus. Portanto, o tempo da nossa caminhada terrena é esse tempo em que Deus me concede a tua graça e eu acolho, ou eu nego, ou eu rejeito, ou me fecho. Cada homem recebe imediatamente após a morte e sua sentença, um tempo de purificação,
a felicidade eterna ou a condenação eterna, diz e ensina o catecismo da igreja. Sobre o juízo final, diz número 1040, 1041, o juízo terá lugar quando acontecer a segunda vinda, a vinda gloriosa de Jesus. Veio no presépio, veio pobre, veio humilde, veio escondido aos olhos de tantas pessoas. Numa segunda vinda, virá esplendoroso e glorioso. Mas só o Pai sabe o dia e a hora dessa segunda vinda de Jesus. A mensagem do juízo final é um apelo à conversão. Um apelo à conversão enquanto temos tempo de mudança de vida. Deus dá a todos nós a oportunidade de pensar o nosso comportamento, de ouvir sua palavra e poder confrontar nossa vida com a vida de Cristo, com o ensinamento da revelação bíblica, e a partir desse confronto perceber tantas realidades que precisam de mudança. Então pensar no juízo final é pensar: preciso com urgência rever o meu caminho de conversão. Esse caminho que, embora possa estar acontecendo, preciso rever se não tem que ser acelerado, se não tem que dar mais atenção a ele, pontos que talvez estejam sendo deixados de lado, porque esse é o tempo da misericórdia. Após a morte, iremos experimentar o tempo da justiça, porque cada um vai receber aquilo que lhe é devido. A vigilância, ela se faz necessária ao longo desse tempo, justamente para que possamos lutar. Temos a tendência de nos ocuparmos demasiadamente com as situações do nosso cotidiano. Trabalhamos, estudamos, cuidamos da casa, dos filhos, da família, e isso vai tomando nossa atenção, isso vai tomando o nosso tempo, e muitos acabam negligenciando a sua dimensão religiosa, acaba negligenciando essa dimensão de eternidade. Ficam tão ocupados com o tempo presente que esquece que temos uma eternidade. Trocam um instante pela eternidade. Por isso, esse tempo de advento vem nos alertar sobre essa atitude de vigilância sobre nossa vida e essa urgência de conversão, para que não fiquemos distraídos por nosso cotidiano. Por isso São Paulo nos chama a sobriedade no comportamento. E se São Paulo vivesse hoje, além da listinha que ele fez, ele diria: nada de excesso no tempo de celular, diria nada de excesso nas redes sociais, nada de excesso nas séries que assiste, e outras coisas demais que ele diria no tempo de hoje, certamente. É preciso impor limites a nós mesmos, para que tenhamos uma vida equilibrada. Hoje se pensa que a vida boa é a vida sem limites. Se pensa que a vida boa é dar margem a todos os seus desejos e sentimentos, o que é um grandíssimo erro. Importa sermos capazes de dizer não para nós mesmos muitas vezes, porque nem sempre é possível fazer o que temos vontade. Aproveitar bem esse tempo do advento, e vai aproveitar bem esse tempo de preparação, quem buscar conhecer melhor
a si mesmo, perceber suas mais frequentes inclinações desordenadas, tentações e pecados. E a confissão, ela serve para o padre como um termômetro. Quando vemos pouca gente vindo à confissão, e quando vemos pessoas vindo à confissão com pouca matéria, meses, 4, 5, 6, com uma matéria, geralmente missa ou castidade apenas, restringindo toda a vida a um ou a 2 assuntos, é porque a pessoa não consegue se conhecer. É porque a pessoa não tem uma percepção boa de si mesma. E o processo de conversão, ele depende dessa percepção. Não acontece conversão se não aprendermos a observar a nós mesmos. Gastamos tempo observando os outros e somos desconhecidos de nós mesmos. A maioria das pessoas não se conhece. E por isso tantas vezes tem uma ideia superdimensionada de si mesma. Maqueiam, disfarçam os seus erros, as suas falhas. Desculpam, justificam as suas falhas, ao passo que deveria ter humildade de reconhecê-las para que possam ser capazes de transformá-las. Enquanto as pessoas ficarem buscando justificativas para os seus erros, não assumem um caminho de conversão, não assumem um caminho de mudança. Quando a pessoa consegue perceber, então ela torna-se capaz de combater suas inclinações erradas, sendo firme consigo mesmo. Quando a pessoa consegue perceber e olhar para si, ela consegue focar mais a sua relação com Deus por meio da oração. Quando consegue olhar melhor para si mesmo e quando consegue ter disciplina e um pouquinho mais de firmeza sobre si, a pessoa também se foca na relação com o próximo, por meio do perdão, da reconciliação, do amor. Porque não dá para imaginar que é possível celebrar o Santo Natal com o coração cheio de mágoa, de ressentimento. Porque diz o texto, não podemos nos aproximar do altar se tivermos um litígio com o irmão. Primeiro vai, se reconcilia, depois vem ao altar do Senhor. Então como vamos celebrar o Santo Natal? Como vamos acolher Jesus em nosso coração, nossa alma? Se não só nossa relação com Deus é estremecida, como se nossa relação com os irmãos também são estremecidos. Que Deus abençoe o nosso advento. E que não nos falte o esforço. Que possamos contar com a bênção de Deus, com as graças de Deus, mas que não nos falte o esforço humano para vivermos intensamente esse tempo de preparação e para que possamos ter, de verdade, um Santo Natal. Que Deus nos auxilie e que nós também nos empenhemos. Assim seja. Amém.